Mateus, capítulo 5, texto muito conhecido. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 5. Jesus, no início de seu ministério, ele estava reunido diante de uma multidão. E essa multidão que o seguia, ele deu essa primeira pregação, entre aspas, para essa multidão. E aqui ele deu várias dicas sobre como é o reino dos céus, como são as pessoas que pertencem ao reino dos céus. Ele deu algumas dicas aqui, e eu quero ler com você o livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se puder repartir a leitura, faça isso. O texto diz que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Versículo 2, e ele começou a ensiná-los, dizendo: 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Versículo 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo 3, Jesus ele continua na sua instrução. No versículo 13, ele fala o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Versículo 16 e último dos que quero ler, Jesus diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Ele responde: para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Só até aí. Por isso quero falar hoje sobre o tema especialidade. Quando se fala de especialidade, todo mundo tem uma especialidade, ou pelo menos a maioria das pessoas. As empresas, muitas delas são especialistas em fazer determinados materiais. Existem médicos que são especialistas em determinadas áreas. Existem engenheiros que são especialistas em determinadas áreas. Existem músicos que são especialistas em teclado, outros em contrabaixo, outro em guitarra, outro bateria, outro em instrumentos de sopro. Existem professores que são especializados em algumas matérias. Ou seja, é preciso ter uma especialidade para que as pessoas sejam atendidas e abençoadas. Pensando sobre essa questão de especialidade, me veio a pergunta na mente: qual é a especialidade do reino de Deus? Por que Jesus teve que vir e quando ele começa o seu ministério, ele anuncia às pessoas o reino de Deus? Ele começa dizendo que o reino de Deus é chegado a vós. Um pouco mais para frente do seu ministério, ele fala assim: o reino de Deus está entre vocês. E por último, Jesus fala: o reino de Deus está
em vocês. O que é o reino de Deus? Qual que é a especialidade do reino de Deus? Pensando sobre isso, hoje, essa especialidade do reino de Deus está um pouco desfigurada em relação ao que a Bíblia ensina. Porque hoje tem igreja que é especialista em ensinar sobre ficar rico, existe igreja que é especialista em cura, e eu já falei aqui, nada contra a cura. Por favor, um pouco mais de retorno, Emerson. Eu já falei aqui, nada contra a cura, ao contrário, eu creio que Jesus cura. Só que é interessante que todos os milagres que aconteceram na Bíblia, que estão relatados, as pessoas, elas agradeciam a Jesus, algumas sim, outras não, mas a única questão que Jesus falou que há alegria nos céus e regozijo, é quando uma alma reconhece Jesus como Salvador. Ou seja, quando alguém se converte, a Bíblia diz que os anjos, Jesus falou, os anjos fazem festa nos céus. Então, se tem alguma coisa que nós deveríamos nos alegrar, como a gente tem falado de alegria aqui, é quando alguém se converte a Cristo. Os milagres que acontecem, eles resolvem problemas momentâneos, eles resolvem problemas de alguns anos. Mas aquilo que pode resolver o nosso problema eternamente está em Jesus e é a salvação que Ele trouxe. E é interessante que nesse mundo que nós vivemos hoje, esse mundo chamado gospel, e gospel nada mais é que evangelho em português, esse mundo gospel que nós estamos vivendo, as pessoas estão preocupadas em ficarem ricas, em ficarem bem, em ficarem famosas. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Jesus fala do reino dos céus, porque o reino dos céus é eterno, o reino da terra, ele é finito, um dia isso aqui vai acabar. Seja quando eu morrer, seja quando Cristo voltar, um dia essa terra vai acabar. Então eu não posso ter a minha esperança voltada para esta terra. Como eu já disse aqui, é óbvio que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, Deus tem prazer em enriquecer os seus filhos. Aí você fala assim, pastor, por que nem todos são ricos? Porque próprio Jesus disse que haveriam pobres na terra. Mas ainda assim Deus abençoa, Deus prospera, Deus capacita. Quando nós começamos com esse texto, Jesus ele começou dando uma série de ensinamentos dizendo o seguinte, olha, você quer ser feliz, você quer ser bem-aventurado? Tenha fome e sede de justiça. Você quer ser feliz, você quer ser bem-aventurado? Olha, aquele que é humilde, ele vai ser feliz, ele vai ser bem-aventurado. Nessas primeiras palavras de Jesus, nesses primeiros ensinamentos, Jesus trouxe sobre a vida daquelas pessoas algo dos céus, algo que até então elas não viviam isso. Essa questão de perdoar, essa questão de amar, essa questão de se preocupar-se com o próximo, aquelas pessoas não tinham esse entendimento. A igreja, os religiosos da época, eles não tinham esse entendimento. Eles tinham seus grupos fechados, eram só eles, ou os chamados judeus que entravam ali naquele lugar, os pobres, os doentes e os que não eram judeus não tinham acesso. Aí Jesus veio e trouxe o reino dos céus para que essas pessoas tivessem acesso a Deus. E o reino dos céus, quando Jesus falou, ele disse, está próximo de vocês. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte, eu estou trazendo para você algo de novo, uma especialidade que veio dos céus e vai mudar a história da vida de vocês. Um reino que será estabelecido diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso, um reino que dura, que permanece para sempre. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Só que hoje, quando você fala de reino dos céus para as pessoas, Deus trouxe, ou Jesus trouxe o reino dos céus, na cabeça de muita gente, elas não estão preocupadas hoje, por exemplo, com a vida pós-morte. Elas não estão preocupadas hoje muito com a salvação em Cristo Jesus. Haja visto que, como eu disse, as igrejas se especializaram em falar sobre prosperidade, em falar sobre cura e salvação, você não vê muito falar. E eu já disse e repito, o maior interesse que Jesus tem em minha vida e em sua vida é salvar a gente, tirar a gente do mundo de pecados e colocar a gente num lugar de glória diante de um Deus vivo, coberto pelo sangue dele, Jesus Cristo.
Por isso que quando Deus olha para nós, por isso que quando Deus se apresenta num lugar como esse, ou Ele aparece num lugar como esse, como queiram, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, Ele só vem porque o sangue de Cristo nos cobre de todo o pecado. Ele só vem porque Ele lembra que os nossos pecados um dia Ele perdoou, quando nós reconhecemos Jesus como Salvador. Só que isso para muita gente pouco importa hoje. O que importa hoje para as pessoas é elas terem uma vida abençoada no seguinte sentido: dinheiro e bens. Dinheiro e bens são consequências de trabalho. Quando você trabalha, quando você se especializa em alguma coisa, em alguma profissão, você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, Deus te abençoa, isso é consequência, Deus abençoa. Ainda hoje, falava para um irmão, que estávamos juntos na hora do almoço, que muita gente às vezes olha para um empresário, um cristão empresário, e ele olha para ele e fala assim: pô, esse irmão aí tem um negócio, acho que eu vou fazer um negócio igual. E eu já falei para vocês aqui, uma vez eu encontrei um fotógrafo que, quando gerenciava uma loja de fotos lá no Tremembé, uns 10, 12 anos atrás, um belo dia eu encontrei esse cara no shopping, lá no Center Norte. Dentro de uma loja, ele chegou e falou: ô, Diegão, quanto tempo? Eu falei: opa, tudo bem, como é que você está? Tudo bem, e aí? Está revelando foto lá ainda? Tô, tal. E você saiu de lá? Eu saí de lá. Pô, fiquei sabendo que você virou pastor. Agora você está por cima. Agora, cara... Aí eu olhei para ele e falei: é mesmo, cara, agora eu estou com dinheiro, fiquei rico. E, cara, se você quiser, abre uma igreja para você também. É só você alugar um salão, começar a falar da Bíblia, algumas coisas lá, e vai vir um monte de gente trazer um monte de dinheiro para você, você vai ficar rico também, cara. E o semblante dele, que era aquele semblante de gozação, ele fechou assim, e ele parou para pensar e refletir. E em 30 segundos, eu já falei sobre isso aqui, mas em 30 segundos ele falou assim: cara, desculpa porque eu confundi as bolas. Eu falei: não, todo mundo faz essa confusão. Todo mundo acha que é fácil abrir uma igreja, ter um povo e viver aí a bênção de Deus. Todo mundo acha que é fácil. Como todo mundo acha que é fácil, por exemplo, o cara tem uma empresa de uma especialidade, e naquela especialidade, no momento, no país, ele está ganhando dinheiro, todo mundo fala: vou abrir algo igual. Mas é interessante que essa questão de especialidade, para muitos, e eu dizia para esse irmão na hora do almoço hoje, eu dizia para ele: o que as pessoas não veem, porque gente que está em volta dele, estavam sempre olhando e dizendo o seguinte: pô, eu posso ser que nem esse cara, eu posso ter o que ele tem. E eu falei para ele, falei: irmão, esses que tentaram, você sabe, não deu certo. E sabe por que não deu certo? Porque a bênção de Deus está na tua vida. A bênção de Deus está na minha vida. A bênção de Deus não está nas coisas, ela não está nos lugares, ela está em nós. Quando nós cremos, e foi isso que Deus falou para Abraão, e por isso que lá em Gálatas capítulo 3, a Bíblia diz que todos os que estão em Cristo são descendentes de Abraão. A bênção de Deus independe de lugar. A bênção de Deus, quando nós cremos, ela está em nós. E a gente crê tanto que a gente não se prende às coisas. A gente é ofertante, a gente é dizimista, a gente doa tempo, a gente faz tudo o que for possível pela obra de Deus, por gratidão por aquilo que Ele já fez. E ele dizia: é mesmo, né, pastor? É verdade. Eu falei: pois é. Tem muita gente hoje que acha que ganhar dinheiro é fácil, exceto o traficante, que ganha dinheiro fácil, mas também do jeito que ganha vai. Tem muitas pessoas hoje em dia que são pessoas que trabalham, pessoas honestas, e a bênção de Deus está na vida dessas pessoas. Quando eu falo de reino dos céus, eu falo da bênção de Deus que vem sobre a vida daqueles que têm Jesus. Por isso que, nessa introdução, eu quero dizer para você o seguinte: a especialidade de Deus, a especialidade do reino dos céus, é trazer uma nova vida para mim e para você. Que nova vida é essa? Eu vou ficar rico, eu vou ficar famoso? Não. Jesus está mais interessado naquilo que Ele quer fazer em nós do que através de nós. Jesus quer curar a minha alma. Jesus quer sarar as feridas espirituais que existem dentro de mim por causa das coisas que eu vivo em função do pecado que cometi. Jesus quer trazer um tempo novo para dentro de mim. E é por isso que eu insisto em dizer que a conversão,
que deveria acontecer na vida de muitos cristãos não acontece. O que acontece são pessoas que levantam as mãos, que vão para a igreja, que são batizadas e depois do batismo continuam na igreja. Agora, conversão, quem dirige sabe o que eu vou falar. Estudamos sobre isso aqui terça-feira na escola de ministérios. Conversão, você está indo numa rua e de repente tem uma placa para você virar à esquerda ou para você virar à direita. Quando você faz a conversão à esquerda, ou quando você faz, o reino dos céus veio para nós, ou está em nós, ou está no meio de nós, ele quer trazer essa conversão. Ele quer que eu viva agora um novo tempo na minha vida. E Ele prometeu que vai estar comigo todo o tempo. Ele prometeu que o seu Espírito estaria dentro da minha vida. Ele prometeu que cuidaria de mim. Ele prometeu, isso está na Bíblia, que Ele não deixaria que o mal viesse sobre a minha vida. E se viesse, Ele mesmo daria escape, porque se Ele permitisse isso, Ele daria o escape, Ele daria a solução. Jesus é assim. Só que as pessoas, elas não entendem o que é receber o reino dos céus na vida. Elas acham que receber o reino dos céus é receber dinheiro, é receber bens, é ter uma vida abençoada. Então quem pensa assim não pode cantar uma canção como nós cantamos há pouco. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Ou Ele continua sendo Deus. Tem igreja que ensina o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Você tem que botar Ele na parede, você tem que cobrar dele, Ele tem que te dar. E Deus não tem que dar nada. Porque a Bíblia nos diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos na região espiritual. O que a gente tem que fazer? Mudar os conceitos dentro de nós e vivermos realmente o reino dos céus dentro de nós. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado ou feliz é aquele que é humilde, feliz é aquele que sabe perdoar, feliz é aquele que sabe amar, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, porque isso vai ser saciado. Jesus foi falando sobre várias questões relacionadas à vida humana. E eu, quando estava preparando essa palavra, eu achei um artigo na internet, muito interessante. Um escritor chamado Sil Hall, ele escreveu o seguinte, ele disse: o reino dos céus. Se eu lhe pedisse para explicar o reino dos céus, o que você diria? A maioria de nós, ele disse, acharia mais fácil dizer o que não é o reino do que dizer o que ele é. Alguns iam simplificar demais a matéria, dizendo apenas que o reino é a igreja. E o assunto merece, segundo o autor aqui, uma explicação bem mais completa. A importância deste assunto pode ser percebida pelo fato do Novo Testamento conter mais de 100 referências ao reino dos céus. Jesus passou os 3 anos e meio do seu ministério pregando o evangelho do reino. Tudo o que ele disse, segundo o autor desse artigo, e fez durante esse período da sua vida, estava relacionado com o reino. Enquanto narrativas paralelas mostram que Jesus estava falando sobre o reino de Deus, o livro de Mateus cita 33 vezes falando o seguinte: o reino dos céus. Aí a designação reino dos céus é bem apropriada. Ela reforça lindamente a explicação que Jesus deu a Pilatos a respeito de seu reino, quando disse, Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Positivamente, o reino veio do céu. Seu governo, suas leis, seu modo de vida, de pensamento, de adoração, são aqueles do céu. A grande nação na qual os santos são cidadãos está agora centrada nos céus. E ele cita um texto, Filipenses capítulo 3, vou colocar aqui no telão com a ajuda dos irmãos lá. Filipenses 3,17. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele disse o seguinte: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Porque, como já lhes disse 18 repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles, 19, é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Voltando para o texto do autor aqui, ele disse o seguinte: o reino é a igreja, então? É certamente verdade que aqueles que estão na igreja estão no reino.
e que aqueles que estão no reino estão na igreja. Se é correto chamar a igreja o corpo de Cristo, também tem que ser correto falar dela como reino. Contudo, a palavra reino tem sentidos que não atendem à palavra igreja. Por exemplo, enquanto igreja chama a atenção para as pessoas que aceitaram o chamado do céu, reino concentra-se mais no rei, no seu governo e seu domínio. Se você quiser entender mais sobre isso, ou se quisesse entender, era só ter vindo terça-feira na aula que a gente falou sobre o rei do reino. Seria extremamente embaraçoso, se não incorreto, substituir a palavra reino nas muitas passagens onde é encontrada pela palavra igreja. Rabinos pensantes, mesmo antes dos dias de Jesus, eles entenderam algo referente ao que verdadeiramente seria o reino de Deus. De acordo com o Pulpit Commentary, um certo rabino, Barequias, ele diz que quando Moisés perguntou a Deus por que somente Israel, dentre todas as nações, estava entregue aos seus cuidados, a resposta foi, está escrito em Êxodo 24:7, porque eles tomaram sobre si o jugo do meu reino no Sinai e disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então, diversos estudiosos, segundo o autor desse texto, relatam uma opinião comumente mantida que se Israel fizesse perfeitamente, apenas por um dia, a vontade de Deus, o Messias teria vindo. Contudo, como Bob Waldron observa no artigo que escreveu sobre Israel como uma nação, ele jamais atingiu esse ideal. De fato, a vontade do céu só pode ser perfeitamente conhecida e praticada entre os homens quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus veio e disse, João Batista falou, ele é o Verbo, ele está agora sobre nós. O Verbo é a palavra de Deus, ele está conosco. Quando Jesus nasceu e aconteceu isso, quando Jesus começou o seu ministério, aí veio essa questão e diz, agora o reino dos céus está começando a chegar para vocês. Um outro escritor, Alfred Erdshine, em seu livro Life and Times of Jesus, o Messias, ele observou uma análise de 119 passagens do Novo Testamento, onde a expressão reino ocorre, mostra que significa o governo de Deus, o qual foi manifestado em e através de Cristo. É aparente na igreja. Ele desenvolve-se gradativamente no meio de obstáculos. É triunfante na segunda vinda de Jesus Cristo e finalmente aperfeiçoado no mundo por vir. Aí entra o texto de Filipenses que a gente acabou de ler aqui no telão. Ou seja, o reino dos céus, ele foi trazido por Jesus, ele se estabeleceu aqui. Aí um dia nós resolvemos aceitar esse rei, aceitar esse sistema de governo, que Jesus não enganou ninguém. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por dificuldades. Ele disse, mas eu venci o mundo. Também Jesus, numa certa ocasião, ele disse o seguinte, ei, você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha a mim e dá para mim o seu fardo e leva o meu, porque o meu fardo é mais leve e o meu jugo é mais suave. Amém? Já leram esse texto? Já ouviram falar? O que Jesus quis dizer? Olha, você vai vir viver comigo, você vai agora se submeter ao meu reino, então a partir de agora, o teu jugo, dá ele para mim. Que jugo é esse? O jugo do pecado. O jugo onde Satanás subjugava as pessoas. E a gente está vivendo num tempo tão terrível, meus irmãos, que quando eu olho para a Bíblia, eu leio lá no livro de Gênesis, que o pecado que cometia-se em Sodoma e Gomorra, ele chegou de um jeito tão forte nos céus, que Deus mandou 2 anjos lá destruir. E eu vejo que o pecado hoje no mundo, ele está chegando em um nível. Ainda ontem e hoje eu vi na internet, nos sites que tem de notícia, que agora também, na novela das 6, na Globo, aconteceu o primeiro beijo gay. E eu achei interessante porque quando eu abri essa informação, eu vi os comentários das pessoas embaixo. Tinha a cena dos 2 idiotas se beijando,
E embaixo as pessoas dizendo o seguinte: isso é libertador, isso é maravilhoso, isso é algo que já devia ter acontecido há muito tempo. Ou seja, o pecado está chegando num nível que, meus irmãos, a volta de Cristo está cada vez mais próxima. E por que eu estou querendo tratar esse assunto com os irmãos hoje? Porque antes de deixar você rico, antes de deixar você famoso, antes de deixar você bem com uma casa, com um carro, com um bom salário, Deus quer fazer algo dentro de você e levar você para perto dele. E quando isso acontece, Deus traz o reino dele. E ele quer colocar esse reino dentro de nós. Só que é interessante, meus irmãos, e é por isso que eu amo o Evangelho, é que o reino de Deus, como disse Jesus, não é comida nem bebida. O reino de Deus não é um negócio que vem e te obriga a fazer algumas coisas. Esse tempo que a gente viveu há 30, 40 anos atrás, graças a Deus ele se acabou, ou pelo menos se não acabou, está bem pouco. Porque há 30, 40 anos atrás, você era obrigado a não ir na praia, a não jogar bola, a não beber, a não fumar, a não se prostituir. Porque se você fizer isso, você vai para o inferno, você vai ser excluído da igreja, e Deus vai acabar com a tua vida. Só que hoje a gente chegou num tempo que a gente mostra como Jesus, né? Porque se você ler o texto, você vê que Jesus ensinou. É interessante, o reino de Deus, o reino dos céus é algo que vem para as nossas vidas, e quando a gente entende, eu volto naquele exemplo que eu falei aqui algumas mensagens atrás, é aquele exemplo que Jesus diz: a mulher está em casa, ela perde uma pérola, aí ela larga tudo que ela está fazendo para procurar a pérola, que o que mais importa para ela é a pérola. Ou seja, o que deveria importar para a gente hoje é estar na presença de um Deus vivo e poderoso, é deixar o reino dele transformar as nossas vidas e levar a gente para perto dele, não para dentro de uma religião. Porque a religião, ela te obriga, a religião te prende, a religião ela oprime, a religião ela destrói. Mas Jesus não. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Quando Jesus trouxe o reino dos céus, ele trouxe a especialidade de Deus: cuidar de vidas, tratar vidas, mudar vidas, transformar vidas, salvar vidas. Essa é a especialidade do reino dos céus. Só que infelizmente, a gente está vivendo num tempo que as pessoas estão fugindo desse relacionamento com Deus. Esses dias eu vi uma frase no Facebook que me chamou a atenção. Alguém escreveu lá: o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. E realmente, se você ler na Bíblia, no livro de Lucas, alguns disseram para Jesus assim: Jesus, isso é impossível. Jesus falou: sim, pode ser impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, nós que servimos um Deus que para Ele tudo é possível, agora a gente está chegando assim, no local, no entorno, no epílogo da nossa vida, que a gente precisa definir algumas coisas dentro de nós. Porque a gente ainda tem liberdade no nosso país. Mas enquanto eu e você, ou enquanto muitos cristãos estão aí procurando ter uma vida melhor, os caras estão lá criando leis para acabar com a igreja, para fechar igrejas. Eu estou falando aqui do Brasil. Isso só não aconteceu porque existem alguns políticos cristãos que estão lá brigando. É que muitas vezes as pessoas não acompanham isso. Mas existem leis que estão lá e se fossem aprovadas, a gente nem poderia estar aqui hoje cultuando com a porta aberta. Os caras estão querendo mudar a família. Esses dias eu estava lendo um artigo sobre aquele Lenin, e ele foi um dos caras modelo para muitos aqui do Brasil. E na cabeça dos seguidores dele é o seguinte: esse negócio de família é um negócio errado, segundo ele. O que tem que ter o homem tem que ser livre para ele fazer o que ele quiser. Então, antigamente, os que seguiam Lenin, eles podiam ter várias mulheres
Eles tinham vários filhos, eles botavam os filhos como escravos para trabalhar. Eles tinham filhos para que se tornassem escravos trabalhadores, ou trabalhadores escravos. E isso chegou num ponto, está chegando num ponto, que isso quer afetar o mundo. Estou falando de coisas que já aconteceu em Moscou, que já aconteceu na Rússia, que já aconteceu na Sibéria e em outros lugares. E veja, irmãos, não sei se você sabia disso, mas quando foram tentar pregar o evangelho lá na Rússia, naqueles lugares há uns anos atrás, os pastores, eles eram levados presos para a Sibéria, eles morriam congelados, porque lá o frio é abaixo de zero, bem abaixo de zero. Aí você fala assim, pastor, o que isso tem a ver com o que nós estamos aqui hoje fazendo? Meu irmão, a gente precisa despertar. Nós somos a igreja do século 21. Eu vou repetir, nós somos a igreja do século 21. Eu vou falar de novo. Nós somos a igreja do século 21. Por isso que a gente tem estudado aqui que a tua oração tem poder. A tua oração tem poder. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O problema é que a gente não ora. O problema é que a gente não faz o que deveria fazer. Nós temos um Deus que está conosco todo o tempo, que cuida de nós. Amém? Deus cuida de você? Amém. Deus está contigo? Amém. Amém. Mas muitas vezes nós deixamos de lado o nosso cristianismo. E a gente vive às vezes perdido. O que mais se tem hoje são crentes fracos na fé, desanimados, crentes que não conhecem a palavra, crentes que são pegos de surpresa pelas coisas que acontecem na vida. A gente está vivendo isso hoje em dia, infelizmente. E eu quero te trazer essa palavra aqui, para você não se deixar enganar. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Deus quer salvar a tua vida. Amém? Deus quer salvar a tua vida. Bênçãos são maravilhosas, mas não são importantes. Por que, pastor, isso? Porque a maior bênção que Deus já podia nos dar, Ele já nos deu. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O resto é resto. É você trabalhar, é você confiar, é você lutar pelo seu ideal de cristão, é você mostrar para as pessoas que crente não é tonto, não é besta, não é quadrado. Não, cristão que tem Deus, que o reino dele está dentro do coração, ele fala diferente, ele age diferente, ele vive diferente. E essa seja talvez a maior sacada do reino dos céus na vida das pessoas que moram nesta terra. Porque quando você vive aqui, o que vive-se no céu, ou o que nós vamos viver nos céus, quando a gente começa a viver aqui, e essa é a grande sacada do Evangelho, que o Evangelho traz o céu para nós. A gente começa a viver a vida que nós vamos viver depois da morte, lá ou quando Cristo voltar, aqui. Por isso que Paulo falou, aquele que está em Cristo, uma nova criatura ele é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ou seja, a especialidade de Deus, a especialidade do reino dos céus é essa, transformar vidas. Vidas que estavam no pecado, no lamaçal do pecado, vidas que estavam em meio à religião, em meio à idolatria, em meio à macumbaria, em meio à feitiçaria, em meio a mentiras, vidas que estavam ali aprisionadas, cegas, elas eram obrigadas a fazer o que mandavam. Aí Jesus vem e diz o seguinte, vem para mim, que eu vou mudar a história da tua vida, eu vou trazer algo de novo para o teu coração. Eu tenho a especialidade dos céus, e a especialidade dos céus é uma vida diferente da que você vive. E se você conseguir viver o que o céu quer que você viva, você vai ter uma vida abençoada aqui nessa terra. Por isso que Abraão foi o pai da fé. Que quando Deus falou para ele, sai da tua parentela, não foi fácil para ele. Pô, como é que pode um cara ouvir Deus falar, sai do meio do teu pai, da tua mãe, da tua família? Sai porque eu quero formar um povo através de você, e eu vou te abençoar. Pô, Abraão, ele podia ter falado o seguinte, pô Deus, na boa, eu estou morando aqui com meu pai e minha mãe, tenho minha casinha, minha mulher, tenho minha vida aqui, tenho minhas vaquinhas aqui, minhas ovelhinhas, Senhor, na boa, largar tudo isso pelo incerto,
Não, ele teve uma fé tão grande em Deus, que quando Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vem porque eu vou te abençoar, ele confiou e Deus abençoou a vida dele. Como eu disse, ele acreditou que a bênção não está nas coisas, a bênção de Deus estava na vida dele, o reino dos céus estava dentro dele. Amém, queridos? E nós somos privilegiados, porque lá no livro de Hebreus fala sobre isso. Todos os que morreram antes de Cristo, eles vão convergir em Cristo. Nós fomos abençoados porque Cristo já veio, morreu, ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu o pecado, nos deu a vitória da cruz do Calvário, tem todo o poder nos céus e na terra, comanda todas as coisas, e quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós confiamos nossa vida a Ele, Ele vem, Ele faz morada, Ele traz um novo tempo, e se tem dificuldade, Ele abençoa. E mesmo que Ele não abençoe, como Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha de fogo ardente, se Deus tirar a gente daqui, beleza, se Deus não tirar, Ele continua sendo nosso Deus, nós não vamos nos ajoelhar, nós não vamos nos dobrar à sua estátua, ao Nabucodonosor, nós vamos continuar adorando o Deus vivo e poderoso. E lá dentro, quando eles foram lançados, a Bíblia diz que em vez de 3 tinha 4, porque Deus está sempre conosco, Deus sempre nos guarda. Amém, irmãos? Eu quero te mostrar é que a especialidade de Deus é tratar a tua vida. E tratar lá dentro. Fora, bens, roupa, carro, dinheiro e tal. Isso é consequência da bênção de Deus, do seu trabalho e da especialidade que você tem na tua vida. Agora, a bênção que vem dos céus, ela entra dentro de você e muda os teus conceitos. Você passa a viver um novo tempo. Aliás, como disse Paulo aqui aos Filipenses, você passa a desejar os céus. Porque lá nós vamos viver a eternidade. Aqui dura 80, 100 anos para quem consegue chegar lá. Lá é a eternidade. E tem gente trocando a eternidade por dias de prazeres aqui nessa terra. Por isso eu fecho essa palavra trazendo para você o seguinte, meu irmão, minha irmã. Deus nos amou de tal maneira que Ele nos deu Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Deus deu Jesus Cristo para morrer por todos. O texto diz de João 3,16 que Deus amou o mundo. Mundo, traduzindo, gente. Deus amou gente de tal maneira que deu o seu único filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Como hoje eu estava vendo um vídeo, capaz de amanhã eu mandar para muita gente, quem já não viu, né? Quem não viu vai ver, quem já viu, veja de novo. Mas um cara chega no ônibus e ele oferece, você quer um bombom? Aliás, você quer um doce? E a maioria no ônibus fala assim, fica com medo, né? Pô, por que o cara está me dando doce? Não, não quero. Quer um doce? Não, não quero. Quer um doce? Não, não quero. Ele foi no ônibus todo. Umas 40 pessoas, acho que umas 5, 6 pegaram. Aí ele disse, bom dia pessoal, eu estou aqui com esse docinho. Esse docinho é grátis, não tem nenhum veneno, não tem droga, não tem nada no meio. É que eu senti vontade de dar para vocês. E quem pegou, pode comer, se satisfaça, que é de graça. Quem não pegou, fica chupando o dedo agora, porque eu não vou dar mais. Ninguém mandou você não pegar. Ele ainda brinca. Aí ele fala o seguinte, eu só quero dizer para vocês o seguinte, Deus amou a gente de tal forma, que Ele deu Jesus assim, de graça. Mas a maioria das pessoas não querem Jesus. Elas querem continuar vivendo a vida que elas vivem. Porque elas têm medo, Jesus é uma religião. Se eu aceitar Jesus, se eu receber Jesus, eu vou ter que virar crente, eu vou ter que parar, por exemplo, de beber, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de me prostituir, eu vou ter que parar de mentir, não dá. E é legal que quando você se converte, e eu ouvi isso um dia, aqui nessa igreja de um irmão, pelo menos de um irmão aqui nessa igreja, eu ouvi isso dos lábios dele, ele disse, pastor, antigamente, quando eu não era convertido, eu ganhava muito dinheiro, mas eu me converti. Hoje eu ganho bem menos, às vezes passo por dificuldades, mas eu sei que Deus supre as minhas necessidades, e eu vou entrar nos céus, porque Deus mudou a minha vida. E ele encerra no ônibus dizendo o seguinte, gente, Jesus ama vocês, ou seja, Ele morreu por vocês,
Ah, mas eu não quero Jesus. É um direito que todo mundo tem. Mas todos aqueles que o receberam, diz a Bíblia, receberam a especialidade dos céus, a mudança total, completa e gloriosa dentro da sua vida. Por isso que Paulo falou: agora não sou eu mais que vivo, agora quem vive é Cristo dentro de mim. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por isso, meus irmãos, nessa noite eu digo para você, a especialidade do céu é mudar a história da tua vida. Deus tem interesse em te abençoar? Tem. Mas primeiro Ele tem interesse em te salvar. Antes não ter nada ir para os céus, do que ter tudo. Como diz a Bíblia, Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que importa é ter Jesus dentro da sua vida. O que importa é ter uma vida transformada, renovada. E mais uma vez Jesus Cristo está aqui hoje dizendo: ei, eu estou aqui, eu amo você, eu posso mudar a história da tua vida, eu quero trazer o reino do céu para dentro de você, eu quero te dar um novo jeito de pensar, de viver. Você quer isso? E o pior é que tem gente que sai do culto e sai do mesmo jeito que entrou. Mas aqueles que estão aqui, aqueles que confiam no Deus vivo, sabem que Deus cuida, que Deus liberta, que Deus abençoa. E se Ele não fizer, Ele continua ainda sendo um Deus vivo e poderoso, porque o que era de mais importante para fazer, Ele já fez. Ele já deu Jesus. Jesus morreu no meu e no teu lugar. E é por isso que a gente está aqui hoje, lavado e remido pelo sangue dEle. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Vamos orar?